essa primeira temporada, quem vai apresentar é o Mika. Essa primeira série é o Mika que vai apresentar. Palmas pro Mika aí. Aê! E é isso aí, depois a gente volta. Deus Bora abençoe, lá! Mika. Quem aqui já fez algum app alguma vez? O de churrasco? Baixa um pouquinho a música lá pra nós, Brunão, faz favor. Atenção, atenção. O que é o app? O que é o tal do app? Pode tirar o slide por enquanto que ainda tá, não é o tema ainda. Tema é mistério? Não, já foi divulgado. É o seguinte, estamos inaugurando hoje uma nova temporada de apps. Apps é uma programação especial dentro do Start, na qual nós desenvolvemos em vocês o chá. Quem sabe o que é o chá? Já ouviu falar do chá? Só os velhos. CHA, chá. Competências. Então o app tem o objetivo de desenvolver em vocês competências. H de habilidades. Então o app tem o objetivo de desenvolver no adolescente as habilidades. E o A, quem sabe o que é o A? Aprendizado? Não. Eu ouvi, certo. Amor? Não. Artístico? Atividades? Tá quase. Se for stop, se fosse mímica, é só fazer assim. Começa com at. Atividade não. Atitude! Muito bem. Competências, habilidades e atitudes. Então, nós queremos que... Volta aqui. Brunão, zera a música pra nós. Zero. Vamos escutar os adolescentes. Nós temos que escutar os ventoinhos aqui, ó. É o seguinte, nós entendemos como liderança, junto com o pastor Renato, que nessa rodada de apps nós vamos falar sobre profissões. Quem aqui já sabe o que profissão quer seguir? Quem aqui já sabe? Já tem uma ideia? Não, eu quero, essa eu quero. Qual que é? Pode falar. Futsal profissional, juiz federal, agrônoma, jogador de Free Fire, bombeiro, médico, que mais? Psicologia, veterinária, arqueologia, jogador de basquete, policial, PRF, policial federal, PF, chefe de cozinha. Quem mais? Quem tem um diferente que não foi ainda? Dermatologia. Programador, influencer. Perito criminal. Perícia. Contadora. Médica. Lá. Relações internacionais, olha que chique. Professor de educação física. Muito bem. Volta aqui. Muito legal. Vocês já têm bastante ideia, mas vocês aqui, quem aqui fala uma profissão, mas nunca não conhece ninguém que tenha a profissão que você quer? Eu quero uma profissão, mas eu não conheço ninguém. Assim, nunca conversei, já troquei ideia e perguntei. Astronauta. Quem conhece um astronauta? É o seguinte. O que nós vamos trazer aqui e o propósito da palestra de hoje? Atenção. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco, e é uma introdução, do universo do trabalho. Por quê?
Às vezes, você, quando é adolescente, você quer fazer engenharia, agronomia, tudo que vocês falaram. Mas, conforme a vida vai passando, grande parte dos casos, se não até a maioria, as coisas mudam. Os gostos mudam, as preferências mudam, as oportunidades mudam. De repente você vai e faz a faculdade de gastronomia que você queria fazer e depois você percebe que essa faculdade não era bem aquilo que você queria, ou que o dia a dia de trabalho daquela profissão não se encaixou na tua rotina, ou você é alguém que quer viajar o mundo e aquela é uma profissão que mais do lugar, ou você é alguém que quer ficar na sua cidade, criou raízes, construiu família, mas a tua profissão exige que você viaje o tempo todo. Então, existem muitas condições de trabalho que envolvem as decisões, no que a gente vai trabalhar. E existem N modelos. E o que geralmente a gente vê com vocês? Geralmente, vocês estão no sistema escolar e a tendência é que a gente procure por profissões que são profissões de faculdade, né? Profissões que a gente está chamando aqui de... como é que eu escrevi? Profissões de nível superior. Então, é o advogado, é o engenheiro, é o médico, é o psicólogo, é o terapeuta e assim por diante. Mas existem muitas outras. E a gente vai trazer aqui um pouco dessas opções. Vou falar o que eu faço. Antes de falar o que eu faço, e até eu estava falando isso de mudar de profissão, porque eu mudei de profissão. Tá? Sou formado numa coisa, mas trabalho com outra nada a ver. Uso muito minhas habilidades que eu adquiri na faculdade, mas eu não trabalho na minha área de formação, que agora é minha área, né? A nova. Como que vai funcionar esse app? Hoje a gente vai ter uma palestrona geral aqui para a gente entender um pouco mais sobre trabalho, vai ter essa instrução, um pouco mais, vocês aí sentados. Na semana que vem, já vou trazer 4 representantes de 4 grandes áreas, que a gente vai falar quais são hoje, tá? 4 representantes. Eles vão aqui e vão trazer um pouco mais de contexto dessas grandes áreas. Na terceira e na quarta semana de apps, vão ter oficinas de profissões específicas. Não vamos conseguir abranger todas que vocês falaram. Mas aí a gente vai ter... E aí você vai, na terceira semana, você vai escolher uma oficina que você quer e na quarta semana, outra oficina. Então, você vai ter a oportunidade de conhecer as 4 grandes áreas e fazer 2 oficinas que te interessam. Essas 2 áreas aqui me interessam, vou entender como que funciona, como que é o trabalho, modelo, como que é o dia a dia de um profissional assim, quais são as possibilidades, se ganha, o quanto ganha, como que pode, o dia a dia de trabalho, se viaja, se não viaja. Tudo isso os nossos professores e palestrantes vão trazer. Entenderam? Tamo junto? Eu vou falar um pouco sobre mim. Pode colocar o slide, mas eu vou falar um pouco sobre mim. A minha relação com o trabalho foi assim. Eu sempre fui muito estudioso. E aí, no ensino médio, estava no 2º ano ali, procurando, o que eu vou fazer de faculdade? Sempre gostei de matemática, mas também gostava um pouco de biologia, e só não gostava muito de português, mas fui aprendendo. E meu pai falou assim, vai fazer um curso técnico. E aí fui atrás de um curso técnico, e aí procurei no Orkut, é uma rede social que não existe mais. Quando o Orkut acabou, vocês ainda nem tinham nascido, eu acho. Procurei lá no Orkut e vi os caras falando, não, a engenharia elétrica é mais top que a civil, e a mecânica não sei o quê, e tal. Nossa, engenharia elétrica, esse cara tá com autoridade, né? Cara, né? As outras são muito fáceis, essa aqui que é a maneira. Eu falei, nossa, vou atrás da eletricidade. Eu já estava começando a estudar eletricidade. E fui atrás do técnico. Vou atrás de um técnico, elétrica, eletrônica. E aí no técnico, fui lá,
Não tinha de elétrica, mas tinha de eletrônica. Falei, é a mesma coisa, né? Elétrica e eletrônica é a mesma coisa. Fui lá, não tem nada a ver elétrica e eletrônica. Tem a ver algumas coisas, mas na prática, na profissão, não tem nada a ver. E aí fiz o técnico em eletrônica lá, 1 ano e meio. E me apaixonei. Falei, não, isso aqui é o que eu quero, eu vou viver meu sonho, eu gosto de fazer isso, eu me interesso e tal. E parei de estudar as matérias, porque eu só precisava estudar isso agora. Parei de estudar português, parei de estudar. Ainda ia bem, mas eu queria focar naquela minha área. Passei na UTF-PR. Quem já sabe o que é ali em Toledo? Quem já tem ciência? Passei ali na UTF-PR, era pelo Enem já, um dos primeiros Enem que teve. E fui fazer a faculdade. Ralado muito. Se entrar, você precisava tirar nota 7 para sair. Ou você tinha que ser um aluno nota 10, assim, para conseguir sair com 6. É porque era realmente muito difícil a universidade. Muito, muito, muito mesmo. Mas não era impossível. Tem vários formados ali, mas muita gente ficou pelo caminho. Trabalhei 5 anos na Ingepro, aqui, uma empresa do Carlos, que é aqui da igreja. E trabalhei desenvolvendo eletrônica na minha área. Nossa, apaixonado. E aí comecei a entender que aquilo não era para mim. Em que sentido? A minha área onde eu estava, para eu continuar crescendo, e isso é uma das coisas que vocês devem buscar, sempre uma ambição de tentar dar um passo a mais, de tentar crescer, de tentar fazer algo a mais para conseguir evoluir. E sempre é importante crescer na vida. Eu entendi que para crescer na área da eletrônica, eu precisaria sair de Cascavel. Esse era o meu entendimento. E precisaria ir para uma capital ou sair do país. E eu já estava aqui na igreja e tive raízes, já estava construindo raízes. Então eu tinha uma galera muito massa dos meus amigos, dos jovens. Eu estava começando já a conhecer a Dani. Tinha minha família aqui, minha família, a família dela. E aí parou de fazer sentido para mim sair, ir embora. Porque eu estava vivendo muitas bênçãos de Deus. Na faculdade até tive a oportunidade de fazer intercâmbio, tudo pago pelo governo. Minhas notas eram boas e tal. Mas eu entendi, não, esse intercâmbio, ele vai ter um objetivo monetário, financeiro, e para mim não fez sentido eu falar, isso aqui não vai me aproximar de Deus. E aí eu decidi ficar e me estabelecer aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia crescer na minha área por conta que só oportunidade lá fora. Aí um belo dia com o pastor Rona, ele falou, não, cara, tem uns caras aí que, no teu perfil de engenheiro aí, que, trabalhando com marketing, vai lá. E aí eu falei, não, falei com a Dani, eu vou comprar um curso, vamos estudar, vamos ver o que dá. E mudei de carreira. Foi um período de 1 ano na pandemia, queimando a ponte, né? Falando assim, fui para trás, agora tem que fazer acontecer. E foi uma benção. E hoje eu trabalho com marketing, trabalho numa grande agência, consegui crescer na carreira e tem muito ainda para crescer, mas numa área diferente daquela que eu fiz a faculdade. E isso pode acontecer. Amém. Nem estava tão planejado colocar tanto detalhe aqui, mas vamos seguir. Nós precisamos entender que o trabalho, ele faz parte da nossa vida. Que às vezes você é adolescente, ele ainda não faz parte da sua. Mas, logo, logo, ele vai fazer. E ele é parte integral da nossa vida. Mesmo alguém, por exemplo, a Dani, que não tem um trabalho formal, não trabalha fora, não trabalha para alguém, não tem uma empresa, nem gera receita, ela ainda tem um trabalho, um ofício que é cuidar da casa, cuidar do Samuel, fazer as compras, enfim, é um ofício, é também um trabalho e é também digno. Então nós temos que entender que o trabalho é parte essencial da nossa vida. E ele também é uma das coisas instituídas por Deus antes mesmo da queda.
Então, Deus deu trabalhos para Adão antes mesmo de Adão pecar. Então, é do propósito de Deus que todos nós trabalhemos, que nós possamos exercer um ofício. É uma forma que vai muito além de ganhar dinheiro. É uma forma de servir, de crescer e de glorificar a Deus. E aí, nós passamos para... Não está passando. Aí. Geração de vocês. Qual que é a geração de vocês? Z não é a Z. É a alfa. O Renatinho falou que eu roubei. É porque o tema é igual. Eu tinha escrito geração Z. E aí eu fui procurar, mas cara, já está passando, já está trocando a geração Z, né? Aí eu fui olhar, quando que é a geração Z? Aí, geração Z até 2009. Quem aqui nasceu em 2009? Já passou, vocês estão no finalzinho, na rabeira da Z. Vocês já estão entrando na alfa. Quem aqui é 2010 para cima? Já era, 2009 já não, é minoria aqui dentro. Então, 10 para cima. Então, geração alfa é a geração de vocês. O Renatinho vai explicar, nem vou reter muito. Mas ela tem vários desafios, tá? Vocês são uma geração que já nasceu conectada com uma essência. E existem, também, dada a nossa época, várias mudanças na maneira com que se trabalha, várias mudanças na maneira com que vocês percebem essa relação de trabalho. E o que é importante vocês entenderem? Que, apesar dos modos diferentes de trabalho, o propósito dele é o mesmo. E o não trabalhar não é algo legal. Não é no sentido de o estudo é um trabalho, ajudar em casa é um trabalho, o ofício também é um trabalho. Mas você precisa buscar uma ocupação, a fazer, até servir no ministério aqui, servir voluntariamente. Isso aqui, todos os líderes aqui estão fazendo um trabalho voluntário, servindo aqui dentro do Start. Então, tudo isso é de extrema honra para Deus. O que os adolescentes aqui, a geração alfa, tem? Ela valoriza muito o propósito do trabalho. Então, o trabalho se você arrumar um trabalho lá de enxugar gelo, de quebrar pedra, você não vai se sentir satisfeito, você não vai se completar por aquele trabalho, porque o seu trabalho, e a geração alfa já entende que através do trabalho dela, ela tem que cumprir um propósito maior, um propósito pessoal. E aí nas empresas você vai ver as empresas colocando, eu trabalho com marketing, elas vão colocar assim, não, o propósito da nossa empresa é mudar o mundo através do conhecimento. O propósito da nossa empresa, a empresa vende chicletes. O propósito daquela empresa é despertar a criatividade das pessoas através de uma explosão de sabor e garantir uma sociedade feliz e alegre. Entenderam? E a pessoa que trabalha na empresa, que trabalha esses chicletes, ela vai falar assim, eu ajudo o mundo a ser um lugar mais feliz, porque as pessoas que comem os chicletes, elas têm menos estresse, elas têm... Então, ela vai buscar um propósito dentro daquele ofício. Entenderam isso? Tá claro? Flexibilidade. Então, a geração Z, é bem comum, é meme até na internet, entrevista de emprego da geração Z. Daí vai o entrevistador lá e fala assim, como é que você quer trabalhar? Eu queria um trabalho aí de no máximo umas 4 horas diárias, onde eu pudesse, fazer minha academia tranquilo, que eu pudesse, assim, acordar mais tarde, sair mais cedo. Então, e quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 20 mil para fazer um trabalho assim, bem de boa. E o que você sabe fazer? Não sei fazer nada. Sou estagiário, estou procurando minha primeira oportunidade. Então,
Existe na geração um desejo por ter mais flexibilidade. Mas também é necessário de vocês, e é parte do que a gente precisa ensinar aqui, de entender que dinheiro não dá em árvore. Ninguém vai contratar alguém que não sabe nada por 20 mil. Entenderam? As pessoas só são pagas para resolverem problemas, pela competência delas, habilidade e atitude delas para resolver problemas, para realizar tarefas. E cada vez mais, inclusive a gente vai falar, tem tudo a ver com a geração de vocês, a IA vem resolvendo problemas melhores do que as pessoas. Então nós vamos precisar nos reinventar, nós vamos precisar ser aptos e hábeis para resolver novos problemas, para resolver problemas de maneira diferente, porque os problemas de antes, eles não são mais problemas, eles são resolvidos muito rápido por um computador. Entenderam? Então as questões e as relações de trabalho mudam. Interesse por inovação e tecnologia. Então o mundo muda cada vez mais rápido. A IA surgiu faz 1 ano e meio. Daqui a 2, 3 anos já estão prevendo a AGI, que é a IA mais genérica, que ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser. E cada vez mais rápido as mudanças vão acontecer. Só que, o que nós precisamos entender? Quem promove as mudanças? Humanos. Nós, vocês. Então, daqui a 4, 5 anos, quando vocês estiverem entrando no trabalho, vocês vão precisar ser humanos que entendem de inovação, que entendem de tecnologia, que entendem de IA. Porque se vocês não entenderem, eu entendo de escrever textos muito bons, eu sou um redator. Beleza, IA também. Mas como que você vai entender? Você precisa entender de tecnologia para aplicar o seu conhecimento usando a inteligência artificial. Eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. O trabalho tem outro princípio que é legal. O trabalho, e eu já comentei um pouco disso na introdução, ele é uma ação de honra. Ele é algo honroso, independente, tá? E ele é uma ação de dignidade. Todo trabalho tem valor na sociedade. Aqui a imagem, o que ela está mostrando? Mostra um médico aqui e um faxineiro. Existe uma percepção da sociedade de que um aqui é mais que o outro, um trabalho é melhor que o outro? Existe uma percepção da sociedade? Sem dúvidas, a sociedade enxerga. Às vezes a gente mesmo se pega enxergando. Existe uma diferença de remuneração? Existe e é grande. Tá? Existe uma diferença de honra? Existe uma... percepção da sociedade é diferente. Remuneração é diferente. Honra é diferente? Não é diferente. Todo trabalho, honra em todo trabalho. Então, a pessoa que está limpando, a pessoa que está cuidando de, salvando vidas, o cirurgião, o neurocirurgião que abre a coluna de alguém para arrumar um negocinho, que vai lá trabalhar 10 minutos e ganha 100 mil reais. Tem a mesma honra que a pessoa que foi limpar o vaso da clínica daquele cirurgião. Porque Deus honra quem trabalha. Entenderam? Entenderam? Deus traz também que o nosso trabalho ele deve ser feito com excelência. O Renatinho vai falar isso com certeza. Mas vou falar aqui, ó, lá em Colossenses 3:23, ele fala para a gente fazer tudo de coração, como se fosse para Deus. Como se o nosso trabalho tivesse sido feito para Deus.
Então, não existe desonra em trabalhar. Existe desonra na sua atitude no trabalho. Se o médico faz o trabalho dele com descaso ou negligência, ele está tendo desonra no trabalho dele. Se quem limpa com negligência, ele está tendo desonra no seu trabalho. Mas por si só a profissão, ela não é de honra ou de desonra. O que honra e desonra é a postura. Entenderam isso? É a postura. Como você se porta no seu trabalho. E é muito importante nós percebermos que, Pastor Mário, você vai falar? Ele estava falando no retiro de homens que ele estava na universidade de medicina e ele precisava de um trabalho e ele conseguiu um trabalho de zelador, de limpar banheiro. E aquele trabalho ele fazia com excelência, porque ele entendia. Medicina nos Estados Unidos, não é para qualquer um ir lá nos Estados Unidos estudar medicina. E ele conseguiu um trabalho de faxineiro e foi lá e fazia com a maior honra que ele podia esse trabalho. Agora eu vou entrar num contexto mais prático. Aqui, propósito, a dedicação importa mais que o título. Isso é muito, muito, muito importante. Está fraco o sinal. 4 áreas, eu vou chegar mais longe aqui para vocês, para ler com vocês. 4 áreas que tem no trabalho. Você pode trabalhar, e aí existem trabalhos que não vão estar nas 4, mas eles são mais exceções. Acho que aqui, que não atrapalha ninguém. A primeira delas são áreas que vão trabalhar dentro de empresas, que pode ser desde o empresário, do empreendedor, até áreas relacionadas a comércio, a vendas, a marketing. Então aqui, criação e gestão de negócios inovadores e vendas. Exemplos, donos de startups, gerentes de vendas, representantes comerciais. Áreas que devem ser e são mais globais, no sentido de habilidade. Então, um dono de empresa, ele precisa ser muito hábil em muitas áreas. Ele precisa ser muito hábil em liderança. Ele precisa ser muito hábil em comunicação. Então, as habilidades aqui, elas são de uma maneira generalista, aonde você precisa ter habilidades em várias áreas e conseguir navegar e dialogar entre elas. Segunda área seria a área técnica e operacional. Essa área é a área onde tem mais gente trabalhando disparado. Que são áreas que é onde tem mais oferta de trabalho, aonde a IA nem sonha em tomar, porque tem muito, muito, muito emprego. Mas são áreas que exigem uma qualificação menor e também tem uma remuneração um pouco menor. Mas nem por isso tem menos honra. Aqui, atuação em setores específicos com foco técnico e prático. Então, a profissão que mais tem eu acho que é auxiliar administrativo e secretária. São as duas. Auxiliar de escritório. Técnico de manutenção, operador de máquina, especialista em logística, analista de dados, programador pode ser colocado aqui. Então, são áreas técnicas. Você aprende uma técnica ou você executa algo que é manual, que é operacional dentro da profissão. A terceira, profissões de nível superior, que vocês falaram. É a mais comum, não preciso nem explicar, aquela que tem faculdade. Tá? Engenharia, medicina, advogados, professores universitários, dentista, enfim, a área da saúde, a área das engenharias, a área do direito, das humanas ali, psicologia, tudo isso entra nessas profissões de nível superior. E por último, carreiras públicas. Vários falaram carreiras públicas.
que é a carreira pública? É trabalhar para o governo, é trabalhar para a prefeitura, para o governo do estado ou para o governo federal. Como? Médico, bombeiro, os militares, né? Bombeiro, policial, exército, são todos carreiras públicas. Concurso do banco, concurso, pode ser técnico também da Copel, de uma empresa, Petrobras, concurso universitário também, professores, a grande maioria dos professores trabalha nas carreiras públicas. E são essas as possibilidades. Dentro dessas possibilidades, nós temos também modelos. Está bem fraco o sinal. Modelos de trabalho. Então, quando você vai trabalhar, você pode trabalhar em alguns regimes de contrato. Isso é até pauta, né? CLT é o primeiro. Quem sabe o que é CLT? O que vocês acham que é o CLT? Quem não sabe o que é CLT? Quem não sabe? Como que vocês enxergam o CLT? Escravismo? Hã? Não, presidiário, está sendo escravizado. Quem mais? Escala 6x1, trabalha demais. Explorado. É real a percepção. Você viu? 6x1. Atenção. Quem sabe o que é 6x1? Quem sabe para explicar? Para explicar. Não explica. Eu perguntei quem sabe, não é para você explicar. Tem uns 5, 6 que sabem. Presta atenção. Vamos que eu tenho pouco tempo. E a gente tem que falar de IA ainda no final. O que vocês precisam entender aqui, tá? Hoje, na geração de vocês, existe um estigma, um preconceito com relação aos contratos CLT. O que vocês precisam entender que com relação ao contrato CLT? Isso aqui é bem importante. Primeiro, o princípio que a gente aprendeu antes. Todo trabalho é honra, é digno, ele tem honra. Tá? Segundo, tá? Isso é algo que eu preciso passar esse ensino para vocês. Existe por parte da filosofia marxista, por parte da filosofia de Karl Marx, do comunismo, do socialismo, a visão de mundo da parte deles de que a sociedade ela é dividida na classe dos trabalhadores e dos empregadores. Vocês estudaram isso na escola, não estudaram? E eles pregam, tá? E isso não é bíblico. Eles pregam que a solução para a sociedade é uma guerra de uma classe contra a outra. Que os trabalhadores têm que se levantar em revolução e destruir, eliminar os empregadores. E isso não pode estar mais errado. E o CLT é visto como o trabalhador. Eu não quero. E ele é visto como o oprimido, como a pessoa que é o trabalhador que está sendo oprimido pelo patrão. E o escravo. E aí ele vai lançar toda uma narrativa de vitimismo, aonde os trabalhadores eles não se preocupam em inovar, em fazer todas aquelas coisas, em crescer, em aprender. Eles se preocupam em reclamar do trabalho. Entenderam? E todo tipo de atrocidade é justificada quando o teu inimigo é um opressor.
Entenderam? E isso nós não podemos admitir. Nós vivemos e Deus ensina que todos servem a Deus. E na nossa sociedade tem pessoas. E existe honra em trabalhar CLT. Existe honra em ser um empresário. Existe honra em ser concursado. Ninguém está explorando ninguém. Se você não produz, ninguém deve te pagar um salário de 20 mil. Ninguém é obrigado. Entenderam? A pessoa que empreende, ela está sob muito risco. Ela coloca a casa dela em jogo, ela coloca a família dela em jogo. Porque se aquele negócio quebrar, nenhum empregado vai deixar de receber, pelo menos de uma maneira justa, dentro dos termos da justiça, o que ele trabalhou. Mas o empresário vai. Então existe diferença de ganho, mas existe diferença de risco e existe diferença de valor, de produtividade. E é assim que a economia gira. Tá? Então não vai dar para entrar em todos os detalhes dessa pauta. Mas CLT tem vários benefícios. Vários. Tem problemas também. Então, se ele for demitido, ele tem seguro, a empresa tem que pagar, tem que aviso prévio, tem férias, tem 13º, tem vários benefícios. Tem algumas coisas que também são, entre aspas, ruins aqui. Você tem muito menos flexibilidade, tem que bater o ponto no seu reloginho de ponto, você geralmente paga mais imposto. O empresário, para contratar um CLT, ele vai ter que diminuir o salário porque ele tem mais custos também em imposto. Então o CLT tende, num salário mês a mês, a ter um rendimento melhor. Mas tem CLT que ganha 20, 30, 40 mil aqui. Tá? Depois, mais que isso, o imposto acaba não valendo a pena. E as pessoas porque o imposto começa a ficar muito alto. Então, é importante vocês entenderem que tem carreira, tem futuro, tem prosperidade trabalhando como CLT. Costumam ser carreiras mais estáveis também. Tem mais estabilidade, mas um crescimento também é mais regular, mas ele é um pouco mais lento. O PJ é aquele que é o autônomo, que é justamente o trabalhador, mas ele tem uma empresa no nome dele e ele trabalha de funcionário, como CLT, só que ele tem vantagens de pagar menos imposto, mais flexibilidade, não precisa bater horário, porém, mais risco. Hoje ele está empregado, quem contrata ele amanhã quiser cancelar o contrato, cancela. Férias, se ele quiser, ele tem que negociar. Se ele trabalhou um ano seguido, ele teria um descanso, o patrão não vai compensar aquele descanso, ele não vai conseguir exigir isso. Então, existem vários contras e prós. Também tem muita honra. Hoje em dia, no Brasil, é bem documentado e legalizado. Antes era um pouco mais... tinha brechas na lei, mas não é todo mundo que podia ser PJ, hoje pode. Então, autônomo aqui, geralmente é quem trabalha de 1 para 1. Hoje o autônomo já está entrando como PJ porque ele também abre empresa com o MEI, que é a empresa individual. Isso é muito mais fácil. O empreendedor, que é quem abre empresa, ele toma muito mais risco, é quem mais tem possibilidade de ganhar muito dinheiro, mas é também quem tem possibilidade de perder muito dinheiro. É um dos poucos, aqui é o único, que trabalhando pode ter prejuízo. Ele trabalha, e a conta dele foi para menos 100 mil. Isso pode acontecer com o empreendedor. Então, existem riscos e prêmios. Tá? Então, todos exigem isso. Concursado, carreiras extremamente estáveis, extremamente bem remuneradas para a função. Precisa ser inteligente, precisa passar num concurso. E uma carreira também com crescimento já bem delineado. Você não consegue estourar, você não tem tantas possibilidades. Depende bastante do concurso que você pegou. Dentro das empresas, você pode atuar em 4 níveis básicos.
Operacional é aquela pessoa que faz tarefas, ela vai lá, ela monta um design, ela pode ser um social media, ela pode ser alguém, uma secretária, essas vão ser as pessoas operacionais. Coordenação é quem gerencia projetos, quem lidera as equipes. Então, a pessoa ali tem uma equipe de 3 funcionários, onde ela vai liderar aquelas pessoas, ela vai incentivar, ela vai garantir que aquelas pessoas tenham o insumo do trabalho. Isso vai ser um coordenador. Um gerente vai tomar decisões estratégicas, vai contratar, vai demitir, ele vai fazer esse trabalho de negociação, de atendimento com o cliente. Ele precisa ser muito hábil também com comunicação, com liderança. E a diretoria, empresas maiores que vão ter diretoria, ela vai ser só pessoas que trabalham com estratégia. Pessoas que vão tomar decisões que vão mudar o ano da empresa. Elas não vão mudar ali o que vai acontecer essa semana. Elas vão, esse ano nós vamos implementar um projeto grande, vamos pegar um grande volume de recursos e implementar aqui nesse grande projeto. Isso são decisões que uma diretoria faz. Meu tempo está acabando. Eu quero falar só um pouco sobre o futuro. Futuro do trabalho. Muito em alta, cada vez mais em alta o trabalho remoto. Graças à geração, graças à tecnologia. Depois da pandemia, o trabalho remoto explodiu. Todos eles você pode fazer. Hoje eu trabalho remoto, fazem 5 anos que eu estou trabalhando da minha casa, no computador. Na Ingepro, quando eu trabalhava na frente do computador, sentado na mesa. Daí agora eu também trabalho, só que agora em casa. Novas profissões surgindo, marketing digital, sustentabilidade, games, muito novas profissões entrando, analista de automação, pessoas que fazem automação online, programadores, tem N possibilidades aqui dentro. E oportunidades. Aqui é o mercado de trabalho, você pode trabalhar para uma empresa lá dos Estados Unidos, se você souber inglês bem, e eles estão contratando no mundo todo, porque é mais barato. Então, você consegue, ao mesmo tempo que a concorrência aumenta, a oferta de trabalho também aumenta. Então, se você trabalha bem, você tem possibilidades no mundo inteiro, trabalhando remoto, daqui da sua casa, ganhar em dólar e gastar. Lá o salário mínimo nos Estados Unidos é $4.000. Dá uns R$25.000 para fazer uma função de salário mínimo. Entenderam? Em inglês. Por isso, estudem inglês. Jet Center. Façam a sua matrícula. Próximo. IA. Eu já estourei meu tempo, mas eu vou falar. A IA, ela está muito inteligente. Todos esses slides aqui foi ela que fez. A palestra foi ela que fez. Para fazer o app todo, eu mandei um áudio de 15 minutos para a IA e ela me deu o slide, ela me deu a palestra, ela me deu o plano aqui, ela me deu várias coisas. E ela vai ficar mais inteligente a cada dia que passa, ela está mais inteligente. Então, nós podemos prever que na hora de vocês começarem a trabalhar, a IA vai poder fazer muita coisa, não vai? Vai ser quase um superpoder, não vai? Quem aqui sabe o superpoder do Lanterna Verde? Como que é? Ele tem um anel, presta atenção que o tempo está curto. Ele tem um anel, que o anel dá um poder infinito para ele. Infinito. Ele pode fazer qualquer coisa que ele queira. E aí, qual que é o limite? Ele tem que querer, ele tem que saber, ele tem que imaginar aquilo que ele vai criar. Então, a mente dele é o limite para o poder do anel. Entenderam isso? A IA vai ser quase que isso. Ela vai ser algo, você vai poder fazer com a IA qualquer coisa, desde que você tenha imaginação para sonhar aquela coisa. Para você ter a imaginação e a competência, a habilidade de mandar a IA fazer alguma coisa, você precisa fazer o quê?
pensar, estudar, aprender, desenvolver a sua mente, desenvolver o seu cérebro. Você precisa ter cognição, você precisa estudar mais do que nunca filosofia, você precisa estudar mais do que nunca sobre relacionamento humano, você precisa estudar mais do que nunca sobre novas ideias, você precisa ser criativo, você precisa fazer arte, porque é isso que vai impulsionar a IA a realizar as tarefas de trabalho. Porque hoje você ser um bom escritor, ser um bom vendedor, já não está bastando, porque a IA está superando essas coisas. Mas quem que vai ensinar a IA as coisas? Quem que vai pedir para ela fazer? Humanos, porque a combinação humano mais IA, ela é infinitamente superior do que a IA sozinha. Entenderam? Vocês precisam desenvolver a sua mente. Para concluir, nós temos que entender que o trabalho nos dá 3 coisas. Nós temos que servir o trabalho como forma de contribuir para a sociedade. Então, ele é uma oportunidade para que a gente contribua para a sociedade. O trabalho, ele nos traz um crescimento. Então, sempre busquem o além. Sempre busquem algo a mais. Não se acomodem. Usem a adolescência de vocês para aprender. Porque lá na frente, vocês vão ser recompensados. Vocês vão usar essas habilidades. Eu estudei engenharia por 10 anos. Hoje eu uso muita coisa que eu aprendi lá. Por mais que eu tenha trocado de área, não foi em vão. E para glorificar Deus acima de tudo. Amém?